Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. Hoje é o seguinte, não está sendo ao vivo, está sendo gravado, uma conversa muito boa, muito legal, daquelas de um cara que todo mundo gosta porque ele vai lá, manda ver, na lata. Pá, eu tenho Ojeriza Imóvel, já sabe quem eu tô falando, né? O cara que é 200% fundo imobiliário, Rodrigo Cardoso, sócio fundador do Clube FI, e que tem uma história muito legal, muito intrínseca com o mercado imobiliário, que acabou virando totalmente para o mercado de fundos imobiliários. Não é ao vivo, infelizmente, esse papo, pelas dificuldades de agenda, mas aproveitando que o Rodrigo veio para São Paulo, a gente, vamos gravar, a gente encaixa assim que der. E lembrando que hoje, que você está assistindo, 25 de novembro, tá rolando a Black Friday do Clube FI. Não deixe para a última hora, tá? Os últimos dias da Black Friday, aproveite. Você já notou o quanto tem coisa diferente no Clube FI? Você vai assinar com desconto, mesmo preço de sempre com desconto, mas vai levar muito mais coisas do que tinha antigamente. Não deixe de aproveitar a Black Friday. Bom, aproveita agora o papo com o Rodrigo Cardoso, que é sempre assim, da gente tirar não só pílulas, muitos cortes de conhecimento. Grande Rodrigo. Cara, primeiro coisa interessante, né? Eu já te entrevistei várias vezes, né? E agora aqui pelo Clube FI, fazendo o Clube FI Entrevista, toda experiência bacana para nós dois, né? Exatamente, muito Arthur. Bom estar com você de novo. Sempre satisfação estar com você, Arthur. E agora dentro de casa, né? Dentro de casa, exatamente. Então, realmente foi algo que na primeira entrevista nem sonhava. Agora ter você como sócio do Clube FI. Verdade. E agora falando aqui para o nosso público, uma grande satisfação. Sempre foi legal isso, né? Teve uma afinidade desde o começo, né? De assim, forma de trabalhar, forma de pensar e tal. Eu sempre uso. Outro dia eu pedi para você ver, desde 2016 eu sou cadastrado e uso o Clube FI, né? E quando a gente lançou em 2015, então foi logo depois, né? Sou early, como é que é? Early user. Early user, exatamente. Exatamente. Muito legal. E aproveitar e fazer um reforço aqui, pessoal, nossa Black Friday vai terminar segunda-feira às 23h59 e a gente está com uma novidade aí, a gente está oferecendo aí 3 anos pagando 2 só e com desconto. Então, pessoal, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Black Friday de com Clube tudo FI significa que você vai ter acesso ao site, a relatórios do Clube FI, relatórios de analistas parceiros. Que mais? Desconto nos cursos, evidentemente. Os dados, as ferramentas. Então, só de relatório já tem, assim, você consegue, em uma assinatura só, você já consegue acessar relatórios de quatro casas de análise, incluindo a do Clube FI. A mesma assinatura que te dá acesso a todos os dados, a série de dados, os estudos, a ferramenta radar, tudo mais, além disso, te dá acesso a todos os relatórios do Clube FI das casas parceiras. É isso aí, pessoal. Tira o escorpião de bolso e assina. Tem que aproveitar. É isso aí. O Rodrigo, 200% FI, isso eu coloco na minha conta. Foi eu que criei esse bordão, por toda a sua história. E a gente tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes a gente fala, já contei essa história, né? Tem um monte de gente que está vendo pela primeira vez. Aliás, é um dos dados que eu vou mostrar. Um dos dados que você vai mostrar, tem um monte de gente que está chegando agora no mercado de fundo imobiliário. Então fala um pouco quem é o Rodrigo e dessa história desde a sua família com imóveis e como chegou em fundo imobiliário. Exatamente. Então a minha formação ela é de tecnologia, eu não sou um cara de mercado financeiro. A minha família investia em imóveis, agora a gente trocou tudo para fundo imobiliário, desde lá, era do meu bisavô, desde a década de 50. Então eu tenho uma vivência muito próxima com o mercado imobiliário. Desde o meu nascimento já existia esses investimentos nesses imóveis. E eu descobri os fundos imobiliários em 2009. Logo depois da crise do subprime, lá em 2008, eu entrei no mercado acionário, porque é aquele momento ali que você atira para qualquer lado e você consegue ganhar, porque está tudo descontado. E eu comecei a investir em ações. Aí a ação é aquela coisa, né? É volátil demais, é difícil de entender. E eu já cometi o primeiro erro, que foi comprar sem saber o que eu estava comprando. O seu primeiro passo no mercado financeiro foi justamente no mercado de ações. No mercado de ações. Quantas vezes a gente já falou, né? Deu o seu primeiro passo via fundo imobiliário. Exato, né? Exato. Naquela época já existia, mas ainda não conhecia. Então fui direto para ações, comprei essas empresas Vale, Petrobras, etc.
Aí depois eu falei, pô, legal, tá, e o que eu comprei? Aí fiz o contrário. Que não isso, deu... né? Então já comecei errando, né? E aí eu fui ver lá o relatório da Petrobras. Um universo de variáveis. Relatório da Vale, outro universo. Aí você vai comprar empresa de varejo, outro universo. Eu falei, putz, acho que isso aqui não estou gostando disso aqui. Aí você vê as variáveis que determinam peso de petróleo, não sei o quê. É muita coisa que pode acontecer. E aquilo me deixava muito inseguro, né? E depois, uns 6 meses depois, eu conheci os fundos imobiliários através de um amigo meu que falou sobre esse mercado. E na época eu achei bom demais para ser verdade, tanto que eu liguei para o meu assessor para falar, olha, fundo imobiliário é isso mesmo? Você compra um pedaço de um imóvel ou um conjunto de imóveis digitando um ticket de 6 caracteres? Ele falou, não, é isso mesmo. E aí eu fiquei assim, ainda continuei achando muito difícil de acreditar e comecei a comprar aos poucos, né? Comecei a comprar cotas de fundos de gestão ativa, com vários imóveis na carteira. E via lá, quando caiu o primeiro rendimento, eu falei, caramba, que legal. E dava muito mais na época. Os imóveis da minha família davam mais ou menos 0,4% ao mês em relação ao valor do imóvel. E ainda tinha que pagar o imposto de renda. Então sobrava menos de 0,3%. E com toda aquela burocracia envolvida no mercado real. A própria, né, gestão, né? Lidar com o inquilino, lidar com o imóvel. Né? Isso, então isso tudo era um inferno. Então o fundo imobiliário veio para a gente tranquilizar a nossa vida financeira. Porque depois que eu vi o funcionamento, né? Porque você compra 10 mil reais ou, sei lá, 100 milhões de reais, o seu resultado proporcional vai ser o mesmo. Né? Então comecei assim e vi que, caramba, é realmente isso. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para o meu assessor, foi o motivo de eu ter duvidado, foi que havia na época 12 mil investidores de fundos imobiliários. Eu falei, ué, mas por que não tem 10 milhões de investidores de fundos imobiliários? Isso é tão bom assim, né? Pois é. E aí eu vi que realmente o mercado não estava difundido, né? E que as pessoas não conheciam, porque sei lá por quê. E eu cruzei meus braços e falei, não, isso aí vai ser, uma hora vai, né? Isso aí vai virar. E eu esperava e não acontecia. Eu falei, pô, eu vou fazer esse trabalho, então. Aí eu criei uma aplicação. Primeiro eu criei uma aplicação para uso pessoal, para gerenciamento do controle da minha família. E depois o negócio foi avançando. E acho que você pulou uma etapa importante, que é o seguinte. A hora que você precisou criar um negócio é porque a família já estava investindo muito em fundo imobiliário. Essa parte é importante também. Então, primeiro você começou pequeno, o que é um negócio que é super legal que fundo imobiliário permite. Comprou um pouquinho, viu acontecer. E aí, estando convencido, foi mostrar para sua família. Apresentei a minha família, aí tiveram uma certa resistência e falaram, não, vamos vender um imóvel e vamos ver o que acontece. Vendemos um imóvel, colocamos em fundos imobiliários. Então foi assim, quase que amor à primeira vista, né? Porque realmente acho que o medo ainda ficava naquela questão de, não, cadê a escritura? Não tem escritura, esquece isso. Escritura é burocracia. Tem as cotas lá. Tem as cotas lá. E aí depois da primeira venda, as vendas seguintes, cada venda é um alívio. Porque você ganhava mais e se livrava de toda a dor de cabeça envolvida com os nossos inquilinos. Porque os nossos imóveis não eram esses imóveis de vidros espelhados na Faria Lima. Eram imóveis classe B com inquilinos extremamente problemáticos, que davam muito trabalho para a gente. Né? Então foi de fato uma transformação muito benéfica. E gradativamente todos os imóveis foram vendidos e isso virou fundo imobiliário. E aí então você precisava controlar isso gerencialmente, ter uma planilha no começo. E aí nem planilha, foi direto para desenvolver o sistema. Você, programador, preciso me organizar aqui. Isso. Aí eu, com o meu conhecimento de tecnologia, desenvolvi uma aplicação para uso pessoal, para desktop, para poder ajudar no gerenciamento dos investimentos da minha família. Ou seja, colocando as informações lá que hoje estão no Clube FI. E aí chegou uma hora que você falou, pô, isso aqui com mais 3 cliques vira um site, todo mundo pode usar igual. Isso foi 2013. Aí, 2014... eu tive a ideia de lançar isso na web, porque o software estava crescendo muito, tinha muita informação bacana, o mercado ainda não estava difundido. Eu falei, não, eu vou fazer esse trabalho, porque eu assim, foi uma coisa assim que eu falei, não, isso vai dar certo. Por quê? E o pessoal da sua família,
foram os primeiros usuários, assim? Você já aproveitou para falar, olha, qualquer um que quiser acompanhar... Não, porque não tinham muita afinidade com tecnologia. E o software desenvolver foi por uma coisa muito específica. Não era uma coisa fácil de usar como é o Clube FI hoje. Não era, de jeito nenhum. Não era, era bem mais difícil. Então, a gente lançou isso, começamos a trabalhar no site em 2014, no mês de 2014, a gente lançou oficialmente no dia 19 de janeiro de 2015. Aí, desde então, se tornou aí uma plataforma de fundos imobiliários, mais de 300 mil usuários cadastrados, e o nosso patrimônio continua aí. Desde então, a gente desde a época que eu investi, só de dividendos eu já ganhei mais de 150% do valor investido, né? E nessa entrevista aqui eu vou focar eu peguei um compilado de conhecimento que eu passei já para você em várias entrevistas, e nessa entrevista eu pretendo passar um resumo do meu pensamento, da minha filosofia de estar... Porque eu também tenho um perfil específico, né? Eu tenho 100% do patrimônio alocado em fundo imobiliário e fundo especificamente de tijolo, né? Ainda não tenho papel. E isso até numa conversa recente lá que o pessoal viu no YouTube do Clube FI, falou, mas explica melhor essa ideia aí de só ter 100% de tijolo. E é por isso que eu falo, ele não concorda, que ele adora imóvel. Ele fala que não, mas ele adora imóvel. Ele só agora adora da maneira simples e transparente, que é fazer isso via fundo imobiliário. Né? Exatamente. Mas você quer ter investimento porque eu lembro de imóvel, eu tenho traumas. Entende? Aí o fundo imobiliário subtrai a parte chata, você só fica com a parte legal. E você falou, né? Os imóveis da minha família tinham inquilinos que eram muito difíceis de lidar e tal. Será que o inquilino do imóvel espelhado é fácil de lidar? É que a gente não precisa lidar com ele, né? Exato. É o gestor que lida. Deve ser mais difícil ainda, mas imagina, quando veio o coronavírus, né? A primeira coisa que eu falei foi, graças a Deus, eu não tenho mais imóvel. Porque... Seu telefone não toca por conta disso. Em compensação, os gestores trabalharam pra caramba. Exatamente. Bom, aí... Uma coisa que a gente tem que... Eu sempre falo assim, se imóvel não fosse bom negócio, fundo imobiliário não seria. Perfeito. Né? Obviamente que via fundo imobiliário é muito melhor, e as coisas não são excludentes também, né? Eu sempre falo isso. Faz que nem o Rodrigo, se você já investe em imóvel. Começa devagar, compra um pouquinho de fundo imobiliário, e você não precisa necessariamente vender todos os seus imóveis e ter tudo em fundo imobiliário como o Rodrigo fez. As coisas não são excludentes. Então é óbvio que imóvel é bom negócio, tanto que foram quantos anos na sua família gerando patrimônio e renda, né, que melhoraram o sustento dia a dia da família. Agora, em um momento, você conhece no Brasil, numa fase em que ele estava começando a se desenvolver melhor, um produto mais adequado para os dias de hoje, né, que te leva a imóveis que você não teria acesso. Foram 60 anos. E que te gera renda. Então, funciona, né? Agora com o fundo imobiliário funciona melhor. E esse assunto era o assunto da sua casa, né? Você ouvia falar sobre imóvel, ouvia falar sobre inquilino, sobre como melhorar e tal. Quando você começa a olhar para fundo imobiliário, lê um relatório gerencial, essas coisas assim, você se deparou que tinha um mundo um pouco diferente. É imóvel, mas não é tão igual ao que já tinha na minha família? Sim. A principal diferença que eu tive foi que a análise é um pouquinho mais... talvez um pouquinho mais complicada, porque o meu primeiro fundo imobiliário foi, por exemplo, o BRCR. Então eu já havia mais de 10 imóveis na carteira, aí tinha uma alavancagem e tal, então tive que entender alguns conceitos ali que, no caso de quando você compra um imóvel, você não tem, por exemplo, alavancagem, né? Sim. Então, algumas questões assim, só que é aquela coisa, é uma coisa que quando você entende como é que funciona um imóvel, você consegue entender como é que funciona 20, mas vai dar mais trabalho para analisar isso, né? Então, a complexidade ela é maior, mas a essência é a mesma. A essência é a mesma. Isso facilita muito, né? E aí eu vou falar sobre essas pílulas aqui de conhecimento aqui que eu estou trazendo, que eu vou passar por vários temas relacionados a isso. Última coisa que eu quero falar antes de você mostrar o que você preparou aí. Outra coisa que eu sempre falo, fundo imobiliário une dois mercados, o mercado imobiliário e o mercado financeiro. Eu sou, por exemplo, um cara do mercado financeiro, demorou muito para eu entender, mas às vezes a Selic está 13,75 como agora, por que eu vou investir num fundo imobiliário que vai dar menos do que... Demorou muito
para eu entender isso na minha cabeça. E você não tem essa raiz no mercado imobiliário, né? Você é um cara de tecnologia, mas Perfeito. em investimento a sua vida era mercado imobiliário. E isso te traz, então, essa característica de olhar, putz, a cota subiu, a cota caiu, você não está nem aí para isso. A Selic subiu, a Selic caiu, você não está nem aí para isso. E acho que essa é a introdução importante para passar a bola para você começar a mostrar essas pílulas de conhecimento que você preparou. Isso é muito engraçado, né? Porque o fato de eu não ter estudado finanças, eu entendo hoje que eu sou um investidor melhor, pelo menos no quesito fundos imobiliários, do que eu seria se eu estudasse finanças. Porque eu ia ficar tentando fazer essas comparações, e eu acho que não cabe nesses casos, porque a taxa de juros é um instrumento para controle de inflação. Então a inflação está disparando, a taxa de juros está disparando também. E quando você compra um fundo imobiliário que ele está atrelado, você tem contratos ali atrelados à inflação, essa correção ela vai acontecer. O problema é que ela não vai acontecer, como eu lembro na época de hiperinflação com os imóveis, ela não vai acontecer instantaneamente. Sim. Ela às vezes demora um ciclo imobiliário inteiro, porque quando você tem, por exemplo, hiperinflação, você vai ter quebradeira de um monte de empresa, vai ter vacância durante alguns anos, e aí depois, quando a economia começar a retomar, você vai ter novos preços atualizados, já com uma certa correção da inflação, mas isso às vezes demora um ciclo imobiliário inteiro. Sim. Então, para mim, isso é meio que tá no meu sangue, sabe? Então, é isso que eu falo que demorou um tempo para eu começar a entender, porque no mundo financeiro, mudou a taxa de juros 0,25, reprecifica todos os ativos financeiros, principalmente em renda fixa. É uma coisa muito óbvia. E aí só o juro sobe 1 ponto percentual, o imóvel não muda nada, continua no mesmo preço, nem subiu, nem caiu e tal. Demorou para eu entender a diferença de timing. Mas no final das contas é investimento, Isso. É patrimônio e renda. E no caso de imóvel, no mercado imobiliário, é tudo muito moroso, sabe? As pessoas hoje estão cada vez mais imediatistas, né? Isso a gente vê também, isso é outra coisa que aqui trouxe aqui informação aqui sobre o número de investidores. E a gente tem que bater em umas teclas aqui de forma repetida para ajudar as pessoas a investirem nesse mercado. Sim. De uma forma mais consciente dos riscos que ela está tomando e de que isso é um instrumento de longo prazo. São duas coisas importantes sobre risco. Mostrar que não é um risco enorme, que você não precisa ter medo de investir, mas também não é uma coisa, só comprar lá qualquer coisa e escolher pelo yield que vai dar tudo certo. Né? Exatamente. Vamos lá, falando de investidor, tem uma apresentação sua que mostra um dado super impactante assim, né, do número de investidores. Exatamente. Vamos lá então. Bom, a primeira coisa é que eu acho que pouca gente tem essa noção. 95% dos investidores de fundos imobiliários hoje estão nesse mercado há menos de 5 anos. Então, 5 anos atrás, 2017, nós éramos apenas 121 mil investidores de fundos imobiliários. Lembra daquela época? Pô, se eu lembro. Hã? Como se eu lembro. Pois é. E você falava que quando bater 1 milhão a gente vai estar falando, lembra daquela época só tinha 100 mil? Exatamente. Olha aí, cá estamos. Com praticamente 2 milhões. Com praticamente 2 milhões. Então esse número cresceu para 1.955.000, né? De acordo com o último boletim ali de outubro. E devemos fechar o ano, acho que eu vou acertar de novo a minha previsão, com 2 milhões de investidores, né? Então foi um crescimento, continua sendo, esse ano, mesmo com taxas de juros indo lá para cima, ele continua aumentando. Então a gente precisa, esse número diz o quê? O mercado é muito jovem. As pessoas precisam de educação. A gente está vendo conteúdos, eu vejo muito conteúdo no próprio Clube FI que está muito avançado. A gente precisa de falar também para o público geral. Exato. E eu estou aqui para isso, nessa apresentação que eu vou justamente tocar nesse assunto de forma simples, porque eu aprendi de forma simples e posso passar esse conhecimento também de forma simples também. Né? Bom, então a primeira coisa... Dúvida de muita gente. Por que o seu patrimônio está 100% em fundo de tijolo? Exato. Por que meu patrimônio está 100% em fundo de tijolo? Bom, a minha experiência, a minha própria vivência com os imóveis... me fez observar como eles se comportaram nas crises. Ou seja, como é que o imóvel se comporta na crise? Ele fica lá parado. Né? ele continua lá. Né? Ele não vai sumir, o inquilino some. Né? O inquilino some. O imóvel está lá. Aí eu penso assim, o imóvel
bem localizado, bem gerido, ele vai atrair os inquilinos. Na época de crise, você vai ter vacância, mas o imóvel vai estar lá. Uma hora vai estar lá. Então, desde a década de 60, a minha família passou por atravessou por diversas crises. Aí você pode aí pegar os planos econômicos que foram implementados no Brasil, que geraram, por exemplo, hiperinflação. Então a gente passou por hiperinflação com os imóveis. E no Brasil você tem esse caos, né? Que é aqui, ó, vou até colocar aqui, né? Que o próximo slide aqui, de toda a minha filosofia de investimentos com fundos imobiliários, eu herdei com a minha experiência no mercado imobiliário, que é o quê? Como é que eu vejo o Brasil? É como se fosse um investimento no caos, né? Se a gente tentar lembrar de algum momento onde o Brasil passou por uma estabilidade política e econômica por 2 anos, tenta lembrar algum período dele. 2 anos? Eu tô sendo otimista, né? Que talvez nem uma semana a gente tem isso, né? Uma estabilidade, né? Então, eu tenho um certo receio com empresa, nada contra, isso aí também é importante falar, isso é perfil, né? Eu não estou querendo aqui dizer que você deve fazer isso também, isso é uma coisa muito pessoal, pela minha experiência e pela minha filosofia de investimento. Então a empresa, ela desaparece, né? Então você pode ter vários exemplos aí de empresas que quebram e que vai para zero o valor, né? Na própria bolsa isso acontece com uma certa frequência, né? Com o imóvel, o que acontece, a empresa sai e entra outra quando tiver uma empresa para pagar, ou seja, com imóvel, com tijolo, eu não participo do prejuízo dessas empresas que estão ocupando esses espaços. Então a empresa está quebrando, ela vai ter que ir lá pagar um aluguel de qualquer maneira. Se ela está devendo, ela vai ficar devendo, e ela vai ter que sair, etc. E o imóvel está ali, ó, beleza, ó, não pode pagar agora, então saia, né? E quando dá espaço para outra, né, você consegue... Volta a ter receita e você está sem dívida nenhuma, né? E talvez seja a explicação dos REITs americanos, eles batem com folga o S&P, né, que são os fundos americanos, né, os fundos imobiliários americanos, eles batem com uma certa folga o S&P, se você pegar uma janela a partir de 20 anos, e eu acho que isso se deve ao fato de que o imóvel não quebra. A empresa pode quebrar. Então, na média, aí você tem várias empresas que podem ir para zero e fundo imobiliário, na hipótese, sei lá, vai cair 70% de valor, só que se você for ver tudo que ele já distribuiu de dividendo, né, quando teve inquilino, a queda dificilmente vai cair abaixo de, sei lá, 30%, 35%. O contrário também é verdadeiro, sabe? Se a empresa estiver indo super bem, triplicar o lucro dela, você não vai participar do crescimento do lucro dela, mas você vai manter seu imóvel alugado e rentabilizando. Né? Então, por incrível que pareça, eu tenho 100% do meu patrimônio em fundo imobiliário porque eu me considero conservador. Sim. Mas nesse sentido, porque eu vejo o investimento imóvel como você está investindo, é uma forma de você investir em todas as empresas, só que só as melhores, as que vão poder pagar o aluguel. Você falou um negócio que é legal, né? Que é uma seleção natural dos melhores inquilinos. Vamos dizer. Uma seleção natural. E é até mais fácil de entender isso com o próprio shopping, né? No shopping você tem várias lojas ali, tem centenas de lojas, e e só tem loja boa ali que consegue pagar. Quando não consegue, ela tem que sair e vai dar lugar para outra loja que vai pagar. E você nunca vai participar do prejuízo. Sim. Né? Então, com o shopping é até mais fácil você ver isso. Né? Eventualmente diminui a sua receita e tal, mas o prejuízo ficou lá com o lojista. Né? Isso. Aí uma coisa também que me deixa confortável, né? Com o investimento em 100% do patrimônio em tijolo. Que quando... Na minha experiência, mais uma vez, devo tudo à herança do meu conhecimento com o imóvel. Eu vi lá o entra e sai de inquilino. E eu vi que o cara assina um contrato de 3 anos, dá 6 meses, o cara quebra e sai. Então, o entra e sai de inquilino é frequente. É frequente. Então, não sei se está na tela. Primeira coisa, olha lá. Eu parto do princípio que a vacância vai acontecer e não há nada que você possa fazer para ter previsibilidade disso. Quando que vai acontecer? Não sei, mas vai acontecer.
Ela vai acontecer. Então, isso é muito importante também, porque quando tem essa questão da vacância, ela traz volatilidade. E isso também é uma coisa que eu vou falar mais adiante, que ela acaba ajudando o cara de longo prazo, porque você consegue aumentar a sua posição nesses momentos, que no mercado imobiliário real você não vai conseguir. Tá? E aí, uma coisa que também foi muito importante, que eu vi na pele com os imóveis, mais uma vez, ele me forçou a entender que o imóvel ele é para longo prazo. Então, construir uma filosofia de longo prazo também, ou seja, eu tenho a cabeça de investidor de imóvel mesmo, com fundo imobiliário. Né? Então, eu penso no mínimo 10 anos e o target são 5 anos. Desculpa, 20 anos. 20 anos são 5 presidentes. No Brasil, talvez até mais, né? Que tem impeachment toda hora. Né? Então, aí eu tento trazer essas visões de uma forma bastante simples, porque eu aprendi tudo isso de forma intuitiva. Só empírica, né? Empírica, porque você passa por isso e é um mercado de fato que tem... se você observar o que acontece, você consegue entender a dinâmica desse mercado e adequar uma estratégia para esse tipo de mercado, né? Então aí uma coisa muito bacana aqui que eu trouxe, que eu já mostrei numa entrevista, só que vale a pena mostrar novamente, que é para ilustrar esse pensamento de construção de filosofia para o longo prazo. O que eu fiz? Eu peguei o Google Street View para evidenciar a rotatividade de inquilinos em diversos períodos. Isso é muito legal. E aí é o seguinte, não sei se vocês sabem, pessoal, no Google Street, você vai lá num lugar e tem uma opção no canto esquerdo inferior da tela do Google Street que você consegue, em alguns lugares específicos, você consegue ver a data da foto e você consegue mudar a data da foto, tá? Então eu peguei o seguinte, eu peguei uma rua, a Visconde Pirajá, que é lá no Rio de Janeiro, que é uma rua comercial, muito famosa, em Ipanema, e peguei várias fotos do Google Street View de anos diferentes, para mostrar para vocês aí como é que é a dinâmica, né, da mudança dos inquilinos nessa rua. Então, observe como está agora, tá? Eu estou aqui em 2010 e vou para 2011. Então saiu o Unibanco e entrou o Itaú. Então na época o Itaú tinha comprado o Unibanco, né? Então foi só isso que aconteceu, de 2010 ou seja, não foi uma mudança, né, exatamente, mas mudou a atividade dele. Mudou a atividade, exatamente. Aí depois, saiu, tinha aqui, uma loja de decorações 2014 e entrou o Spoleto, né? Uma loja de... Acho que era material de construção, sei lá. E entrou o Spoleto, quer dizer, uma atividade completamente diferente, né? O imóvel é o mesmo, o inquilino vai mudando. Exato, o inquilino vai mudando. Exato. Aí depois, saiu ali saiu a loja do Itaú, o Unibanco, na verdade, né? O Itaú ficou desocupado. Aí saiu a Limits também, que estava ali no lugar da Lacoste, e entrou a Lacoste. Ou seja, o cara conseguiu, né? Já saiu um e já entrou outro. E a outra ficou desocupada, ou seja, com vacância, né? Aí depois... Opa, acho que repetiu ali. Aí depois, em 2018, saiu o Spoleto e ficou desocupado. Né? Ficou uma loja desocupada. Aí depois saiu aquela World Tennis ali e entrou a Santa Lola. Então, outro exemplo aqui que fica mais fácil ainda de visualizar, que esse aqui é numa galeria. Aí você pode ver que tem várias sobrelojas em cima, né? 2010 versus 2019. Olha só, pessoal. Um cenário totalmente diferente. Tá vendo? O imóvel tá lá, os inquilinos já mudaram todos. Todos mudaram. Tá? Então, praticamente nenhum inquilino permaneceu. Né? Então, essa visão aqui é uma forma fácil de ilustrar o que acontece no longo prazo. O problema é que quando acontece isso aqui, Arthur, saiu o Spoleto, acabou o mundo, não sei o que, vende as cotas e tal. Quando que vai alugar de novo? Não sei, mas... O dono do imóvel, ele não pensou em vender o imóvel. Ele pensou em deixar ele ok para um outro inquilino. Exato. Mas o investidor de fundo imobiliário sai querendo vender cota. E quem pode prever? Quem é capaz de prever o que vai acontecer? Quem é capaz de prever o cenário de 2010,
e eu chegar e falar, ó, 2019 vai ser assim. Não dá. Impossível. Não dá, é impossível. E o investidor ele tem que aceitar esse fato. Você não vai ter essa previsibilidade, esquece isso. E as pessoas tentam o tempo todo ter essa previsibilidade, não vai ter. Então nenhum inquilino permaneceu. Aí eu vou... Outra coisa aqui também que ajuda muito a ter essa visão de longo prazo, me obriga, na verdade, a ter esse prazo de no mínimo 10 anos por estar lidando com um país extremamente instável como é o Brasil, imprevisível como é o Brasil, no campo político e econômico também. Né? Então, por exemplo, aqui eu peguei um gráfico aqui da taxa de juros e veja que ali quando estava em 14,15 em 2015, era aquela época que o mundo estava acabando, né? Com Dilma, com aquela 2 anos loucura. De PIB negativo. 2 anos de PIB negativo, pior recessão da história e tal. E eu lançando o Clube FI. No pico da taxa de juros. O pessoal achava, pô, você é maluco, não sei o que. Eu falei, pessoal, isso aqui é projeto para 50 anos. Vocês estão olhando... Vocês não têm, sabe? Nos próximos 6 meses. O pessoal não tem visão de longo prazo. O pessoal vê o ano seguinte no máximo. Né? Então, nessa época, o pessoal falava, não, a taxa de juros vai para 40, vai para 20, sei lá. E eu meio que assim, sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Essas previsões aí de taxa de juros, para mim, é tudo, não passa de chute. O que aconteceu? Quem diria que a taxa de juros em 2020 estaria em 1,9? Ninguém. Absolutamente ninguém. Eu me lembro disso. Nem o presidente do Banco Central que levou a taxa para ele, um dia ele imaginou que... Nem o presidente do Banco Central, exatamente. E depois, em 2020, quem disse que a taxa de juros ia estar 13,75? Novamente. Ninguém. Agora o pessoal está dizendo que vai cair. Pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não me baseio nisso. Eu estou... Taxa de juros... Eu diria que a certeza que vai cair, vai subir, vai cair, vai subir... Quando? Cara, é um esforço desnecessário de ser feito até. Não, exatamente. E também, eu estava imerso nesse mercado. Agora me pergunto, lançamos ali, 2015, tinha 89 mil investidores de fundos imobiliários. Esses números aí são números de investidores, tá? Quantidade de investidores. Pergunta se eu tinha alguma noção, em 2015... que a gente hoje teria 2 milhões de investidores. 2 milhões de investidores, não, praticamente. Eu vou te dizer, o que eu sempre falei, você também sempre concordou, é que a gente vai ter mais investidores de fundo imobiliário do que de ações. Mas eu não acreditava que a gente teria 2 milhões de pessoas investindo hoje, e também não acreditava que já haveria 5 milhões de pessoas investindo em ações como um todo. Exato. Né? Então, um crescimento muito bom, que nos agrada muito, a gente fica muito feliz de ver isso. Continua com aquela mesma tese, vai ter mais gente em fundo imobiliário do que em ações. Você que está começando a investir agora, um dia você vai falar assim, eu comecei a investir quando só tinha 2 milhões de investidores em fundos imobiliários. Tenho certeza disso. Mas é uma bela de uma surpresa isso ter acontecido num período já não é tão curto assim, né? Que Exato. O tempo passa mesmo. Né? Exato. Aí nesses períodos todos, né, eu costumo falar o seguinte, não tente adivinhar o futuro. Uma hora você acerta. Entendeu? Então, assim... Mantém a qualidade de ativo, sim, qualidade de gestão, insiste nisso. No longo prazo, você vai colher bons frutos. É como se você fosse apostar em seleção da Copa do Mundo. Então a Copa do Mundo está chegando aí, você vai fazer um bolão, você não vai dizer que a China vai ser a campeã. Você vai dizer talvez o Brasil, a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, etc. Né? Ainda bem que ninguém falou Argentina. E aí com informação, a Argentina também, né? Aí com a informação você sabe quem tem a qualidade. Agora, qual que vai ser o vencedor, você não sabe. Sim. Mas você sabe quais que tem probabilidade de ir mais longe e ter resultados melhores. Com fundo imobiliário é mais ou menos o mesmo mindset que eu tenho. Eu não sei qual que vai ser o melhor, mas eu tenho uma noção de quais carregam os melhores ativos e de quais que têm as melhores gestões. Para isso você vai precisar de quê? Do Clube FI para pegar essa informação. E com a possibilidade de diversificar, coisa que sua família sempre fez. Isso. Você falou que tinha muitos imóveis, tinha muitos pequenos imóveis, mas já diversificava. Tudo na mesma rua. Tudo na mesma Era rua. tudo na mesma rua, no mesmo prédio. Eram salas comerciais no mesmo prédio. Aí tinha também loja de rua, mas era tudo no mesmo prédio. Então a diversificação era bem falha. Não, era bem falha. Uma concentração. Não, era porque era uma casa que se transformou num prédio, enfim.
Aí você vê também a transformação do... E aí hoje, quando você fala, né, dando o exemplo lá do o Brasil, a França e tal, na verdade você pode ter um pouco de todos. Isso! Você vê quais são os bons, diversifica entre Exato, eles. você não faz uma aposta só, você faz várias. Né? E aí você insistindo na qualidade, longo prazo, aí é por isso que eu me sinto confortável, né? Porque se eu fosse pensar 1 ano, 2 anos na frente, eu ia falar, não, eu sou louco de estar fazendo isso. Não teria essa coragem, né? Aí outra frase também parecida com aquela que complementa um pouco essa, né? Que toda previsão de futuro dá certo até surgir um imprevisto. Ou seja, a gente prevê, né? Olha, baseado nessas premissas aqui, tal coisa vai acontecer. Tá, vai dar. Até surgir o que você não tá, né? Tipo, sei lá, o coronavírus. Coronavírus, assim, coronavírus é um pouco de apelação, porque é uma coisa que acontece uma vez a cada 100 anos. Mas, por exemplo, no caso do Brasil, o pessoal tá projetando taxa de juros, não sabe nem quem vai ser o ministro da Fazenda ainda, pelo menos até a data que a gente está gravando aqui. Então, quer dizer, como é que você vai... No Brasil não tem. E aí como o ministro da Fazenda fica 6 meses, sai, entra outro. Exato. Então não tem essas previsões. Eu até vejo, mas assim, só por curiosidade mesmo. Só para ver o pessoal errando depois. Eu falo o contrário, que imprevistos não são imprevisíveis. Ou seja, a gente sabe que imprevistos acontecem o tempo todo. Isso. Né? Agora, quando... não deveria ser pego de surpresa por eles. Exato. E como que a gente não é pego de surpresa? Internalizando isso. Entendendo isso. Entendendo isso. Sabendo que vai ter mudança o tempo todo. Né? Exatamente. Então, outra coisa, né? Em relação a trade, né? Tem gente que faz trade, acredita em trade, né? E depois que como é que eu vi o mito do trade, né? Quando eu estava negociando fundo imobiliário, naquela época que a liquidez era muito pequena, e aí eu via o preço mudando porque eu estava comprando e alguém estava vendendo. Aí você vê o preço mudando por causa da sua compra. Aí eu falei, é assim que se forma o preço. Como é que o pessoal faz trade? Você vê que o mercado funciona a partir de decisões humanas. Sim. Então, para você acertar o preço, você tem que acertar a cabeça de várias pessoas que estão fazendo a negociação naquele momento. Então, às vezes, por exemplo, um cara, sei lá, a corretora faz uma chamada de margem e o cara e liquida a posição dele, a cota vai cair por causa de um evento totalmente imprevisível. Ou seja, trade é absolutamente fantasia, né? Sim. Aí uma coisa que eu falo, né? Você sabe qual é a diferença entre um trader e um jogador de cassino? É que o jogador de cassino sabe o que ele está fazendo. O trader não. E o trader não. Entendeu? Então eu não sou contra. Eu não sou contra você apostar e arriscar. Eu mesmo, 5% do meu patrimônio está em fundos assim que é arriscadíssimo. Arriscadíssimo, que eu estou jogando. Ainda assim não é para acertar de hoje para amanhã. Que não é... pode até ser, pode até não. Pela aleatoriedade da vida. Isso, exatamente. Mas você não começa essa compra já pensando amanhã eu vou vender mais caro. Não, exato. E também porque para mim esse 5% é para diversão. É como se fosse meu cassino. Eu acho mais divertido investir em fundo imobiliário, em mico, do que ir para o cassino. Eu acho que a probabilidade de ganhar no mico é maior, né? Mas é aquela coisa... É saber. Porque no final das contas, o que você está chamando de mico é imóvel ruim, mas é imóvel. Isso, imóvel ruim, hiper desvalorizado na mão, com descontos enormes, né? Que você vê aí com 100% de vacância. Que aí pode acontecer de uma hora estar alugado para alguém e aquela região melhorar, coisa assim, e de repente tem uma grande valorização. Porque tudo tem o seu preço. Até mesmo o pior imóvel mal localizado. Então, por exemplo, uma casa no meio do deserto vale zero? Não, pois é, tudo tem seu preço. E quando você vê os descontos que são praticados nesse mercado, principalmente de monoativo, monoinquilino, é uma coisa assim absolutamente surreal. Né? Novamente aquela junção de mercado financeiro com o mercado imobiliário. Então, a maioria das pessoas precifica o fundo imobiliário como um ativo meramente financeiro. E olhando assim, quanto que entra de renda com esse fundo imobiliário. Se a renda cai, o preço cai. Só que tem um patrimônio lá, que tem valor e que preserva valor, e que vai ter valor daqui para frente e tal. E aí, nessas horas que você fala que, inclusive, o fundo imobiliário tem mais essa vantagem sobre o imóvel. Né? Exatamente. Aí tem uma outra coisa que eu falo também, que aí você falou, né? Eu falo as coisas na lata, né? Sou sócio fundador do Clube FI, né? E estou indo contra a galera aqui que eu não vou
enganar ninguém aqui, né? Olha, você não vai ficar rico com fundos imobiliários. Mas pode até pôr na tela isso aí, hein? Pode botar na tela isso aí. Você não vai ficar rico com fundos imobiliários. Fundo imobiliário não vai enriquecer. Fundo imobiliário é um instrumento para preservação de patrimônio e geração de renda. Ele vai, na melhor hipótese, ele vai complementar a sua renda ou vai pagar todas as suas contas, dependendo do volume financeiro que você tiver. Então, fundo imobiliário, isso aí é uma coisa que a gente vê muita pessoal do mercado financeiro, né? Você fique rico com ações e não sei o que e tal. Você pode ficar rico com ações se você acertar o alvo. Com fundo imobiliário, se você fizer a coisa errada, que é não diversificar, você pode comprar um monoativo e acertar o alvo. E aí você vai ficar rico. Mas isso é um risco enorme. Então, você diversificando, você vai ter o quê? Na melhor hipótese, uma performance um pouco melhor que o IFIX. Vê se você vai ficar rico ali. Olha o que aconteceu com o IFIX. Está subindo e tal. Mas isso é ficar rico? Não é ficar rico. Dobrar o patrimônio não é ficar rico. Né? Eu acho que ficar rico seria, sei lá, subir 1000% ou até mais do que isso. Vai acontecer com um determinado fundo ou outro. Você teria que acertar o alvo. Então, se você diversificar, você não vai ficar rico com fundo imobiliário. Fundo imobiliário não é para isso. É preservação de patrimônio e complemento de renda, geração de renda. E quanto mais você investir, mais renda você vai ter, até o dia que você falar que legal, os fundos imobiliários estão pagando todas as minhas contas. Mas rico você não vai ficar. Legal quando você fala isso, que tem uma parte das pessoas que estão assistindo essa conversa que fala, então, cara, fundo imobiliário não é para mim. Não é mesmo. Você acha que você vai ficar rico com fundo imobiliário, principalmente rico no curto prazo, vai perder seu dinheiro com outras coisas, porque não vai ser em fundo imobiliário que isso vai acontecer. Na verdade, em ativo nenhum, né? Mas fundo imobiliário vai te deixar duplamente frustrado, porque não tem nem aquela volatilidade, sobe e desce maluco para que você ache que isso vai acontecer. Por outro lado, tem uma boa parte das pessoas que fala, putz, concordo com o que ele está falando e era isso que eu estava buscando. Não era esse negócio de sobe e desce, fique rico. Eu quero algo que preserve o meu patrimônio e que me gere renda. Encontre em fundo imobiliário como o Rodrigo encontrou e deu conforto para a família toda, né? Isso, exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente aqui no Clube FI não vai... Ninguém aqui vai encontrar promessa falsa. A gente fala aqui a verdade e a gente é usuário do Clube FI. A gente tem o nosso patrimônio em fundo imobiliário também. Em fundo imobiliário. Né? Então, a gente costuma dizer que não tem ninguém mais skin no the game do que a gente, né? Então aqui você vai achar só o que a gente de fato pensa, né? Outra coisa também sobre escolhas, né, de fundos imobiliários. Suas escolhas sempre estarão sujeitas a algum grau de aleatoriedade. Você falou mais cedo, aí eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente, né? Que mesmo se você considerar um exemplo, o seguinte exemplo, 2 fundos imobiliários são lançados simultaneamente e eles representam uma torre gêmea, a torre A e a torre B. São idênticas, mesma localização, ABL igual. São lançados os dois com 100% de vacância. Um fundo só tem a torre A, outro fundo só tem a torre B. Isso, o fundo A e o fundo B. Aí eu pergunto, qual que vai dar certo primeiro? Totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Então, você pode ter cenários entre as duas torres totalmente diferentes. Por exemplo, um pode alugar de uma vez para um inquilino inteiro, ser um monoinquilino. O outro pode alugar, sei lá, 20 contratos diferentes, um de 3 anos, outro de 5, outro de 10. E o fluxo dele de renda vai ser totalmente diferente. Um vai estar vencendo o contrato, o outro não, vai estar com um contrato só. Né? Então, você pode comprar o mesmo... Nesse exemplo hipotético, você vê que mesmo você comprando o mesmo ativo, você pode ter resultados totalmente diferentes. Né? Então, por isso que eu não acredito muito nessas projeções que se fazem, principalmente quando você tem material publicitário. A gente tem que usar isso como apenas uma breve referência de um cenário possível, de um dos cenários. Talvez até milhares de cenários possíveis. Né? Então isso é mais uma coisa que também, por isso tá no meu sangue, se eu entro num IPO, eu já sei que aquilo é apenas uma das possibilidades. Aí não acontece aquela possibilidade. Tudo bem.
Às vezes acontece melhor, às vezes acontece pior, né? Mas nunca é exatamente o que o cara tá projetando ali. Tá? Então isso é uma coisa que também tem que aceitar. Tá? Então, e ele próprio coloca, isso é uma projeção, ele tá admitindo aquilo. Muitas vezes, né? Ele até põe uma análise de sensibilidade, fala se eu errar em 10%, 20%, 30%. Isso. E aí a próxima pílula aqui é que não se trata de um erro o FII que você comprar cair. Né? Porque às vezes você compra e aí você fala, errei. Né? Se trata de um erro, você não ter consciência dos riscos que você está tomando. Então, por exemplo, você comprou um negócio, o negócio caiu, e aí você foi lá ver o fato relevante, e era alguma coisa relacionada a algo que você não tinha consciência, isso é um erro. Agora, eu tenho consciência que o inquilino pode sair, o contrato está acabando, e eu compro mesmo assim, aí vai lá, sai o fato relevante, o inquilino sai. Isso é erro? Não. Isso é o que você acabou de falar, é certeza que vai acontecer, você não sabe quando. Isso. Assim, então vamos separar bem o que você está falando assim. Não é desconhecimento diferente de falta de consciência. Né? Saiu um fato relevante, o imóvel ficou vazio, vai cair o rendimento. Mas você sempre soube que isso é da natureza do investimento imobiliário. Ou então, não só isso, mas, por exemplo, você compra um fundo alavancado. E aí você acha que não, sei lá, você acha que não está alavancado. Aí... Não ter consciência desses fatores de risco é um erro. Isso. Agora, tem consciência, resolveu mesmo assim investir, e o que era uma probabilidade de risco virou um evento de risco, isso normal, ninguém errou por conta disso. Exatamente. Isso acontece com os próprios gestores que tomam decisões muito boas, que fazem sentido para a sua tese de investimento, compram um ativo específico, faz uma tese, faz todo sentido, faz um estudo imobiliário profundo da área, faz sentido naquele momento, mas daqui a 5 anos o cenário muda. Mudou e aquilo não faz mais sentido. E aí as pessoas já malham o gestor, falam que o cara tomou uma decisão errada, que não sei o quê, papapá. Mas olha o contexto da época. Sim. Né? Então isso acontece muito e o mercado cai em cima, né? Não perdoa, né? E às vezes de forma... no meu ver, bastante injusta. E muitas vezes com isso que você falou, gente que chegou há poucos anos, muitas vezes está comprando um fundo imobiliário e não conhece nem a história desse fundo imobiliário. Né? Não sabe que aquela compra foi feita 5, 6, 7 anos atrás. Você falou, eu gosto de olhar o outro lado da coisa também. Você falou assim, olha, não é um erro o fundo imobiliário que você comprar cair. O contrário é muito, muito verdadeiro. Um fundo imobiliário ele não é bom só porque ele subiu, só porque ele valorizou. Não foi um grande acerto seu, eu sou bom, eu comprei e subi. É da natureza das cotas do fundo imobiliário, diferente do imóvel, é da natureza da cota dele subir e cair. Ele não se torna bom porque subiu, nem se torna ruim porque caiu. Da mesma forma que eu não fico frustrado quando ele sobe, eu não fico me achando o rei da cocada preta quando ele... Desculpa, não fico frustrado quando desce, eu não fico sentindo o rei da cocada preta quando sobe, entendeu? Ele sobe. Porque às vezes eu compro... E já aconteceu uma vez, de eu comprar um fundo, passou, 3 dias, eu estava comprando vacância. Passaram 3 dias e anunciaram novo inquilino, né? Sei. Aí eu falei, legal, né? Mas, vou ficar me achando que era disso? Sabia que era aleatório. Mas explica isso que você falou de comprar a vacância, porque é uma das coisas que você estava dizendo que considera que é uma vantagem no fundo imobiliário em relação ao imóvel, inclusive. Isso. Aí aí eu acho que é a última pílula dessa aqui, né? Que a maior vantagem dos fundos imobiliários não está relacionada ao que é comumente conhecido, que é a questão do fracionamento, acesso a imóveis de qualidade, a renda mensal, isenção tributária, etc. A maior vantagem, na minha opinião, para o meu perfil, é justamente o que é o terror de muita gente, que é a volatilidade, que é a cota ser destruída por causa de eventos de curto médio prazo, como saída de inquilino. Essa é a maior vantagem, porque quando eu investia nos imóveis, eu não tinha oportunidade de comprar novos imóveis com o argumento do seguinte, olha, eu quero comprar seu imóvel aí, mas você me dá 50% de desconto, porque não tem ninguém no seu imóvel. Se eu falar isso no mercado real, vão dar risada na minha cara. Sim. No mercado de fundo imobiliário,
Não se dá risada. Você não precisa fazer a proposta. Eu não preciso fazer a proposta. Voluntariam a vender barato. Se voluntariam a vender barato, e aí eu consigo aumentar o meu patrimônio justamente nesses momentos onde você tem, por exemplo, o escritório vai acabar, o formato... Ninguém mais vai no shopping. Ninguém vai no shopping, as agências bancárias... As agências bancárias vão acabar excelente. Tem fundos aí de agências em localizações premium de rua. Sim. Espetaculares. Sim. E que se sair o banco dali, você vai alugar para uma padaria, para uma drogaria. Vou contar aqui, porque o Rodrigo trouxe esse exemplo do Rio de Janeiro, e aí na obra eu lembrei de algo que eu vejo todos os dias. Eu moro em São Paulo, na região do Paraíso. Quem é aqui da capital já ouviu falar da Rua Tutóia, que é a principal rua comercial lá do bairro. Bom, no tempo que eu moro lá, a Rua Tutóia tinha várias agências bancárias, grandes e relevantes agências bancárias, porque é o principal endereço comercial do bairro. E agora o que está acontecendo? As agências estão fechando. E os imóveis estão ocupados. Claro. E eu fico acompanhando isso. O Bradesco virou uma loja premium de carnes da Sadia. O Santander virou uma Cobase. E o Itaú, cara, eu me roo de curiosidade, porque ele tá inteirinho em obra, já estão quebrando tudo lá. Não ficou 3 meses vago, Itaú. Fechou a agência e agora já está em obra, eu não sei ainda o que vai ser. Mas é isso, o imóvel é bom, o ponto é bom, sai um inquilino, entra outro. Pois é, e teve até, lembrei de uma história de um fundo, que eu não vou mencionar o nome, e tem um amigo meu que é um grande investidor desse fundo, e o que aconteceu? É um fundo de galpão. Tava com uma vacância extremamente elevada, foi, eu acho que no meio da pandemia, e aí galpão, no caso, foi menos pior, o que aconteceu, sofreu bem menos, né? Sofreu pouquinha coisa, né? Os fundos de galpão. E aí conseguiu locar, os espaços estavam vazios, todos os espaços vazios, estavam com uma vacância, sei lá, de 40%, uma coisa assim. E aí esse meu amigo ligou para o gestor para parabenizar o gestor. Poxa, vocês conseguiram rapidamente realocar o espaço num momento como esse e tal. E o gestor foi muito honesto e falou assim, olha, mas a gente não fez nada. O telefone tocou. O telefone tocou. Entendeu? Então nem o gestor sabe quando vai acontecer. Sim. Quiçá a gente. Trabalhando. Né? Ele, com certeza ele ligou para muita gente, mas os espaços que foram... que eu quero dizer o seguinte, ele estava ligando para muita gente desde sempre. Desde o primeiro dia que o imóvel estava vazio. Mas a ocupação veio por outros que ele nem imaginava. Exato, exato. Então, é isso que eu acho que o investidor tem que ter. A cabeça de investidor de imóvel ajuda muito. E dá para fazer essa analogia, e eu vejo as pessoas ainda muito distantes desse mindset, né? Sim. Que eu acho que poderia ajudar muito o investidor a ter uma paciência maior quando tem renda para baixo. Vou te fazer uma pergunta importante. Eu acho que muita gente que está assistindo e que investe em imóvel e está se identificando e tal, tem uma que está lá na ponta da língua dele, que é a questão do gestor. Então, o medo, que é uma grande objeção, você já falou, vai devagar, começa devagar, vende um imóvel só e tal, ok, acho que isso já está bem entendido. Outra coisa que é um tanto da desconfiança que vem do desconhecimento, porque quem é ali o patrimonialista, ele fala o imóvel, eu tenho a escritura, eu decido o preço, eu decido quem aluga e tal, e eu vou ter que confiar isso para um terceiro, que é um gestor, que é um cara que eu não conheço. Como que foi para você essa transição e como é hoje? Tá. Você fica tranquilo em relação a isso? Então, para mim foi muito mais fácil, né? Por quê? Porque eu vi o histórico e eu vi o seguinte, o que me deixou tranquilo é que são milhares de investidores. Na época só havia 12 mil, mas eram milhares, né? O que é melhor? Você ter só uma pessoa olhando ou você ter 12 mil pessoas olhando? Então você tem muito mais pessoas olhando e digo mais, você tem uma cobrança muito grande do gestor. Às vezes até exagerada. Então você tem hoje... É muito mais fácil estar tranquilo porque você tem, por exemplo, o próprio Clube FI. As pessoas falando disso. Todo mundo é ativista com o mercado de fundos imobiliários. Não acontece isso em fundo de ação, por exemplo. Você não vê as pessoas... Uma notícia de qualquer fundo, imediatamente alguém posta lá no fórum do Clube FI. Isso, exatamente. Então você vê um ativismo. Claro que tem muitas pessoas que acabam, por falta de conhecimento,
fazer um ativismo que não serve muito, mas entre não ter nenhum ativismo e ter um ruim, eu prefiro ter o ruim. Perfeito. Mas, de certa forma, tem muita gente que faz um ótimo trabalho, que entende esse mercado. E eu me sinto muito seguro, nem se compara com aquela época que tinha imóvel, e digo mais. Eu consigo hoje... O Clube FI toma 100% do meu tempo. Então eu tenho pouco tempo para acompanhar o mercado. Eu tenho pouco tempo para acompanhar o mercado. Então eu sei que tem hoje 2 milhões de olhos, quase 2 milhões de olhos, em cima desses gestores, em cima desse mercado, porque é aquela coisa, quando você faz uma coisa que não é legal, isso vai ficar marcado, fica marcado para sempre. Então o gestor que ele quiser... Existe uma seleção natural também. Também. O gestor que tem cabeça de longo prazo e toma atitudes para isso, ele permanece. Exato. Então, se o gestor quiser durar no mercado, ele tem que pensar primeiro no cotista. Uhum. O gestor que pensa nele primeiro, ele não vai durar no mercado. Sim. Então, muitas vezes acontece também do gestor tomar uma decisão que o investidor não concorda. Aí faz parte do jogo, né? Porque, poxa, você não concorda, isso não quer dizer que está errado. Mas às vezes você pode ter gestores que fazem coisa que realmente não é próprio cotista. Isso pode acontecer. E aí, nesse caso, isso vai ficar marcado. Uhum. Isso vai ficar marcado. E para você, tem histórico. Com uma carteira diversificada também, isso fica... Com uma carteira diversificada, porque pouco assim... relevante. Como eu falei mais cedo, só de rendimentos lá, desde 2009, eu já consegui mais de 150% só de rendimentos do que eu investi. Já né? teve o seu payback, então, como se fala. Já tive o payback. Uhum. Então, assim, mas mesmo que não tivesse o payback, né? Com a diversificação, hoje eu tenho cerca de 18 fundos, aproximadamente, na minha carteira. Né? Outra coisa que me ajuda bastante também é o comparo com o que eu tinha. Então, pode ser o pior cenário, não vai ser pior do que era ter os imóveis lá e cuidar daqui. Você entende? Então, é muita vantagem para eu ficar preocupado. Assim, aí eu acho que se eu tivesse insatisfeito de certa forma, eu estaria assim... Sabe aquele cara que nunca está satisfeito com nada, que quer mais e mais e mais, e nunca se alegra com nada? Sim, eu não sou esse cara. Perfeito. Entende? Esse vai estar sempre inconformado, não é inconformado, insatisfeito. Insatisfeito. Nada tá bom. Exato. Eu estou plenamente satisfeito com o desenvolvimento da indústria. Claro que tem problemas, sempre vão haver problemas, mas a gente está num caminho contínuo aí de desenvolvimento dela. A gente ajuda muito. O seu trabalho também aí desde quando foi o seu primeiro programa lá no... Programa de entrevista 2016. 2016. Agora conteúdo na Exame no Infomani, em 2012 eu já... 2012 você já fazia isso. Pois é. Então o mercado está se desenvolvendo, está tendo, né? Eu acredito na autorregulação do mercado. Sim. Né? Então, o mercado está se desenvolvendo de uma forma muito legal e me surpreende o número de investidores está subindo mesmo nessa alta de taxa de juros. Né? E uma situação atual do mercado é ter muito fundo de papel. Isso. Certo? E você falou que meu negócio é fundo de tijolo. A gente vai lançar uma campanha aqui. Felipe Ribeiro, hashtag um fundo de papel na carteira do Rodrigo Cardoso, certo? É um outro bicho, é um outro mercado, concordo totalmente com você. Não, são coisas bem diferentes, o fundo de tijolo e o fundo de papel, mas numa carteira bem diversificada, por que não? Aí você vai falar, a carteira é minha, diversifico eu do jeito que eu quiser, né? mas o que eu estou enchendo o saco é pelo seguinte, na carteira de fundo imobiliário dele, só tem fundo de tijolo. No Clube FI está acontecendo uma revolução para que cada vez mais tenha informações sobre fundo de papel. Fala rapidinho disso. Exatamente. Então hoje, mais de 40% do mercado de fundos do índice do IFIX é composto por fundo de CRI. Né? Então a gente está desenvolvendo. Aí, olha, eu sou o cara do tijolo, o Felipe Ribeiro é o cara do papel. Talvez ele seja 100% papel, eu sou 100% tijolo. Não que eu seja contra esse mercado, claro que eu não sou contra. É só uma questão de perfil, mas eu cogito sim botar fundos de papel na minha carteira também. Mas eu vou ter majoritariamente tijolo. A gente está construindo um sistema com orientação do Felipe Ribeiro, que talvez seja o maior especialista nesse mercado. A gente está desenvolvendo um Clube FI, que vai estar dentro do Clube FI. Tipo, o mesmo trabalho que eu tive para desenvolver toda essa geringonça que você viu funcionar, que está mais para o investidor de tijolo, a gente vai fazer para o
mercado de papel. Então a gente está trabalhando em todas as bases, a gente está raspando todas as informações e até janeiro, fevereiro a gente já vai ter uma primeira versão, pelo menos beta ou alfa, para alguns usuários já começarem a testar, que a gente chamar, e a gente vai ter o sistema mais completo, não vai ter nada igual no mercado. Vai ser um clube FI de CRI, que você vai ter uma previsibilidade de rendimento baseado em premissas de inflação, né, de GPM, de IPCA, dependendo de como ele está indexado, para o investidor tomar uma decisão. O nível de detalhe que tem para fundo de tijolo vai ter para fundo de papel? Não, acho que eu diria que vai ter mais papel do que tijolo. Mais detalhes sobre o mercado de papel. Porque é muito mais informação. Então, só de campos que a gente está coletando, tem mais de 200 campos. É muito mais detalhe. No caso de fundos de tijolo, é mais simples, eu diria. É mais simples. Então, a gente vai ter mais informação no mercado de CRI. Então, para você ver que eu sou imparcial aqui, né? Estou servindo o mercado, não estou me servindo. Cada um vai buscar o nível de profundidade da informação que ele quiser. Que quiser, exatamente. Como já é hoje no mercado de tijolo. E falo uma outra ferramenta que a gente vai lançar em breve, que é a ferramenta de renda projetada. Que ela vai ser um divisor de águas no Clube FI. Porque muita gente não quer relatório, não quer ler, não quer nem seguir carteira recomendada. Sim. E assim, tudo bem. Dá para entender. Com seu perfil. Só que a gente vai estar desenvolvendo uma ferramenta que você não vai ter desculpa para não entrar no Clube FI, pelo menos para ver quanto que o fundo vai dar e não quanto ele deu no mês passado, né? Porque as pessoas olham o yield e se baseiam no yield para fazer suas compras, né? Talvez a maioria, infelizmente, faça isso porque, imagina, mercado muito jovem, 95% investe nisso há menos de 5 anos. Então, assim, vai ter uma ferramenta que, baseado numa opinião de analistas credenciados ao Clube FI, a gente vai... ele vai projetar a renda, vai falar, aquele fundo ali de tijolo que deu o yield de 2% no mês passado, é porque teve uma multa, tá? Nos próximos meses ele vai para 0,5. Ele vai para 0,5. Mas depois vai acabar a carência de um outro inquilino e ele vai, em dezembro, vai para 0,7 e tal. E aí, você, baseado nessa análise, você vai conseguir se posicionar e comprar, ou seja, a gente fala, não escolha pelo yield, a gente vai falar, escolha pelo yield, mas pela da renda projetada. Da forma certa, né? Porque o contrário acontece também, né? Vai cair, e aí você, ao invés de estar, por exemplo, esse você poderia ser uma oportunidade de compra, porque tudo bem que ele vai cair depois, mas depois vai subir de novo, mas tem casos, o inquilino já falou que vai sair. O investidor não sabe. Inquilino importante. A renda vai cair, sei lá, 40% daqui a 3 meses. É público, mas a pessoa não leu. É público, mas não leu. Vai estar na cara dela, na linha vermelho, assim, piscando para ela. Ou seja, ela se posiciona antes. Se ela quiser vender antes, ela vai ter consciência disso. Ou seja, trabalho de conscientização também vai estar aí trabalhado nessa ferramenta de renda projetada. Muito legal. Tá vendo? Tem de tudo. Tem para todo nível de informação que você queira no Clube FI. Só não pode deixar de estar no Clube FI lá, frequentando e se informando junto com a gente. Lembrando, estamos terminando o papo. Black Friday. Aproveita. Até segunda-feira, 23h59. Depois nenhum minuto a mais. Não vai ter prorrogação. Não vai ter prorrogação. Rodrigo, valeu, cara. Obrigado. Mais uma de outras tantas que virão. É isso aí. Obrigado. Curtiu, né? O papo com o Rodrigo é muito aberto, muito bom. Sempre assim, cara, você não vai ficar rico com fundo imobiliário, mas vai preservar o seu patrimônio. E eu quero preservar a sua companhia. Sexta que vem eu tô aqui e te espero. Um grande abraço e aproveite bem o seu final de semana.